Paz seja convosco. Dentro daquele assunto ainda abrindo as escrituras, estou procurando trazer alguns errinhos que nós é, incorremos ao ler a Bíblia, ou pregar, ou ensinar, algumas coisinhas que me veio ao coração, o Espírito Santo colocou no meu coração para falar sobre esse assunto. Espero que isso venha ajudar vocês, assim como me ajuda a entender melhor a palavra de Deus e buscar mais aperfeiçoamento na palavra de Deus. Eu queria que vocês também tivessem esse aperfeiçoamento, quer dizer, isso aqui venha melhorar para você pregar, para você ensinar, para você falar para os outros. Fale da maneira correta a palavra de Deus. Então vamos lá. Mais alguns errinhos. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Em Marcos capítulo 8:36, diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Daqui veio, subentende-se que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não, até podemos dizer isso, não tem problema nenhum, acho, dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Acho que não tem problema nenhum dizer. Porém, o problema é você dizer que está escrito na Bíblia. Esse aqui. Não está escrito na Bíblia. Então, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sim, está escrito, mas que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não. Então, por isso que me veio ao coração, o Espírito Santo colocou no meu coração para falar sobre esses assuntos, para melhorar um pouquinho mais. Eu acho que a gente tem que estar sempre melhorando, sempre crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e no conhecimento da palavra. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas a gente ainda, além da palavra de Deus, a gente começa a inventar coisa ainda. Então, acho que era bom prestar um pouquinho de atenção nisso. Outra coisa também. Deus criou o mal? Não, já vi gente dizendo que Deus criou o mal, Deus fez isso. Calma, calma. Vamos ver o que diz a Bíblia. Isaías, capítulo 45 e o versículo 7. Diz assim: infortúnio, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Veja, então Deus cria o mal? Não, Deus cria o infortúnio, Deus cria a desgraça, o dano, né? É no sentido de infortúnio, de dano, de desgraça. Esse é o mal que Deus está dizendo. Não que ele criou o mal. Deus não criou o mal. As pessoas se fizeram mal, o diabo se fez diabo e assim por diante. Deus não criou o diabo. Porque mais na frente acho que fala sobre isso. Deus criou o Satanás? Quer dizer, é uma pergunta na sequência assim. Deus criou o Satanás? Claro que não. Ele era um querubim da guarda, ele era mavioso, mas ele se emaranhou e mergulhou nas trevas do seu narcisismo, na soberba, né? E se fez diabo. É como se, vamos dar um exemplo aqui, de que o Enzo Ferrari, ele constrói a Ferrari para ser sucata? Ele constrói para virar uma sucata ali na frente? Não. Ele constrói como sendo uma maravilha da criação dele. Agora, lá na frente, se maus motoristas ou se o acidente ou alguma coisa torna ele uma sucata, não quer dizer que Enzo criou uma sucata. É só para entender assim. Assim também o diabo, Deus criou um querubim ungido. Ele era o chefe da guarda. Alguns dizem que ele é que atendia o louvor lá em cima, ele que era o chefe do louvor. Então, mas aí veio o coração dele. O orgulho veio ao coração dele, e ele se deixou dominar por esse orgulho e ele se fez Satanás. E lá é esse aí, e é bom que se saiba que esse é chamado o pecado original.
tá? O pecado de Adão e Eva não é o pecado original. O pecado de Adão e Eva é o pecado da desobediência. O pecado original é esse aqui, quando ele se fez diabo, se fez Satanás. Então Deus não criou o diabo, não, Deus não criou o Satanás, Deus não criou os demônios. Ele se fez Satanás, eles se fizeram diabo, eles se fizeram demônios, eles se fizeram espíritos da maldade, eles se fizeram. Assim como também as pessoas. Deus não criou pessoas más, com índole má, e foi Deus me criou assim. Negativo. A pessoa se fez mal. O meio em que vive muitas vezes o contamina e essa pessoa se torna uma pessoa má. Mas Deus não criou o mal. As pessoas se fazem mal, as coisas acontecem. As pessoas fazem mal. Deus não criou ninguém para fazer mal para ninguém. Mas as pessoas fazem o mal, eles vão por esse lado, aprendem errado e querem fazer as coisas erradas e acham que está certo. Então, Deus não criou o mal e não cria o mal. E ponto final. Amém? Também vamos ver a presença de Deus, a diferença entre a presença de Deus e a manifestação. Eu vejo muita gente dizendo assim, porque eu, quando cheguei aqui, eu já sentia a presença de Deus. Outros dizem assim, quantos estão sentindo a presença de Deus? A presença de Deus é tremenda nesse lugar. A presença de Deus, ele está em todos os lugares. Só não está no inferno, porque lá está a justiça e o juízo de Deus que está lá, né? Então, mas nos outros lugares, em qualquer lugar que você imaginar, tem a presença de Deus. Agora, se você só sente a presença de Deus quando você chega lá na igreja, eu fico preocupado com você, tá? Então, assim, você tem que sentir a presença de Deus tem que estar contigo na tua casa, no trabalho, na rua, em todos os lugares a presença de Deus tem que estar contigo. Isso é fato, você não pode tirar isso de Deus. Agora, o que acontece na igreja ou em lugares específicos? É a manifestação da presença de Deus. A manifestação, sim. A manifestação aí é para aqueles que buscam mais, é aqueles que se aproximam mais, é aqueles que têm mais intimidade com Deus, é aquele que consagra mais, é aquele que quer mais de Deus, ele quer crescer em relação a Deus. Então essas pessoas assim é que sentem então a manifestação da presença de Deus. Então, a presença de Deus é uma coisa e a manifestação da presença de Deus é outra. A quem Jesus pagou o preço da salvação? Eu já vi tanta coisa acerca disso. Já ouvi gente dizendo que Jesus pagou para o diabo. Tenho até pena da pessoa que fala um negócio desse. Eu tenho até dó. Que Deus pagaria para o diabo o preço da salvação. Vamos entender assim, ó. Deus é um Deus perfeito, justo de eternidade a eternidade. O caminho dele é verdadeiro, é santo, é justo, é perfeito, ele vive na perfeição. Então, Deus não erra, Deus não tem por que querer colocar essas coisas que Deus fez isso ou aquilo. Não, Deus é justo demais. Ele é 100% justo, 100% santo. Então, assim, tem uma ilustração que fala acerca de um condenado que ele chegou diante de um tribunal e quando ele chegou naquele tribunal ele viu que o juiz era um amigo dele. E quando ele viu que o juiz era amigo dele, ele ficou contente, falou, tá tranquilo, ele vai me absolver. Mas o que acontece? O juiz bate o martelo, culpado. Aí o pecador diz, peraí. Mas o que acontece? Jesus ele veio como justo e justificador. Então veja, como justo, ele é o juiz. Então, pecou,
está condenado? Sim, martelo. Está condenado. Agora, ele foi até o Glitcher, lá no júri, e disse quanto é que é a dívida dele. Para ele mesmo, para Deus, para Deus. Isso aqui é de Deus para Deus. Deus pagou para ele mesmo, porque ele é justo, então ele pagou para ele mesmo o preço. Ele sabia que ele precisava do preço de sangue para fazer isso. Está escrito que tinha que ser com derramamento de sangue o preço. Então, Deus pagou para ele mesmo o resgate dos pecadores. Então, ele justo ao justificador, ele pagou para ele mesmo. Jamais Deus pagou para alguém ou para... Não, Deus pagou para ele mesmo. Ele cravou na cruz, no Calvário, lá o escrito que havia sobre nós nas ordenanças e que nos era contrário. Ele cravou na cruz, no Calvário. Então, chega, não tem esse negócio de dizer que pagou para o diabo. Pagou nada, ele pagou para ele mesmo. O preço de sangue foi Deus enviou seu Filho, o único do gênero, para morrer por nós. Esse foi o preço de sangue que ele exigiu para a salvação da humanidade. Mas o Filho veio e fez isso por nós. Então, Deus mandou o seu Filho unigênito, morreu e pagou para ele mesmo, pagou para Deus mesmo. Essa é a verdade. E não existe outra. Não adianta ficar inventando coisa aí. Tá? Deus pagou para ele mesmo o preço e ponto final. Amém? Vamos ver outro. Até o Romanos 3:23 ele diz assim, para não, como diz, para não ficar só nas minhas palavras, né? Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Você tem fé em Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo pagou o preço de sangue para o Pai, pagou para Ele mesmo, pagou para Deus o resgate das nossas almas, para um dia morarmos eternamente com Ele. Amém? Isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Graças a Deus. Outra questão também é um tal de esmagar a cabeça da serpente. Você começou com um pastor lá nos Gideões e pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça do diabo, e isso ainda continua por aí. Os pregadores que gostam de imitar os pregadores lá e acaba continuando com esse negócio da serpente aí. Vamos ler. Romanos 16:20 diz assim, ó. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, vai esmagar ainda. Não esmagou, mas vai esmagar ainda. Em breve esmagará. Entendeu? Então, lá ele feriu. Ele feriu a cabeça da serpente na cruz, no Calvário. Mas aqui, em breve, sim, será esmagada a cabeça da serpente, quando lançar ele no inferno, o Satanás, a besta, o falso profeta, e por aí afora. Então, ali realmente esmagará a cabeça dele para sempre. Então, para de ensinar isso aí e pregar errado isso aí. Outra coisa, o pastor quebra a perna das ovelhas. Já ouvi isso. Que o pastor quebra a perna das ovelhas
para elas não fugir do redil. Irmãos, o pastor quebra da ovelha. O pastor, ele cuida das ovelhas. O pastor, ele observa o que há errado com a ovelha, cuida dela, limpa a lã, tira as coisas. Agora, quebrar a perna, que conversa é essa? Eles pegam esse versículo aqui, ó, para fazer, eles usam aqui, ó, fazem, Salmo 51, versículo 8, eles dizem assim, ó, e fazem-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Ora, Davi estava falando do pecado dele. Davi estava falando que ele estava se sentindo esmagado pelo pecado dele com Batseba. Então não tem nada a ver, não tem nada a ver com um pastor que quebra a perna de ovelha, não. Para de ensinar errado isso aí, para de pregar errado isso aí. Tá bom? Daqui a pouco eu não vou sair mais na rua, vou me bater. Mas é a verdade. Se você não gosta da verdade, eu sinto muito. Entende? Eu estou falando a verdade, eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Amarrar uma corda na cintura do sumo sacerdote. Gente, eu já ouvi falar isso. Eu já ouvi falar que amarravam uma corda. É uma tradição, isso é uma coisa da tradição, que é uma inverdade que fizeram isso aí. Já estão até dizendo que está escrito na Bíblia isso aí. Que amarram a corda na cintura do sumo sacerdote, para, no caso dele morrer lá dentro, eles puxarem para fora. Eu acho assim, isso seria uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que se o juízo de Deus viesse sobre o sumo sacerdote lá dentro, e qualquer que viesse tentar puxar a corda, ou qualquer que tivesse ao redor ali, ia entrar no juízo de Deus da mesma forma. Então não tem o menor sentido isso aí. Vamos ler o que diz aqui, o que está escrito aqui. Então, no Levíticos, no livro de Levíticos, capítulo 16, versículos 2 a 4. Então diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. No versículo 3, entra Arão no santuário, com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. No versículo 4, vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas, banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Então o que acontece aqui? Ele só entrava lá quando Deus determinava que ele entrasse. E quando ele entrava, tinha todo esse procedimento aqui, os holocaustos, as ofertas pelo pecado, ele se purificava nas águas, e quando ele entrava autorizado por Deus para entrar, para fazer isso aí. Então jamais acontece isso. Então as pessoas pregando isso e ensinando isso aí. É um absurdo isso aí, isso é antibíblico até falar uma coisa dessa. Onde é que está escrito que morreu um sumo sacerdote? Morreram os filhos de Eli. Mas os filhos de Eli, o que eles estavam fazendo lá era um absurdo. As ofertas que eles estavam fazendo não era sumo sacerdote. Ok? O paralítico de Betesda. No João capítulo 5 e versículo 5. O que diz lá? Estava ali um homem enfermo. E havia 38 anos. Era um homem enfermo que estava lá. E havia há 38 anos. Ele não era paralítico. Mas por que todo mundo prega dizendo que o paralítico de Betesda? Até põe o título da pregação, o paralítico de Betesda. Ele não era paralítico. Havia lá sim paralíticos, havia outros
outros enfermos, outras enfermidades lá. Mas no caso daquele homem que Jesus curou ele não era paralítico, ele estava enfermo há 38 anos. E é um erro comum isso aí, mas o que eu ouço isso das pregações, sempre falam dessa forma, que ele era paralítico. E não era. Então vamos fazer de acordo com a Bíblia, né, irmãos? Os anjos recebem a ordem de humanos, porque às vezes eu vejo assim, que eu quero um anjo do meu lado aqui, um anjo da guarda, porque o anjinho da guarda, porque o anjo não sei o quê, porque o anjo acampa ao redor, porque faz isso, porque acontece. Está escrito na Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está escrito na Bíblia, isso é fato. Mas nós jamais daremos ordem para anjos. Nós não damos ordem para anjos. A ordem específica é de Deus. É Deus quem determina se um anjo vem nosso socorro ou vem com alguma ajuda. É Deus que determina. Homem nenhum não pode dar ordem para Deus. E outra coisa também, não existe essa coisa de anjinhos, e muito menos anjas e anjinhas. Não existe isso. Existe anjos e ponto final. Anjos. E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, ó, no Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são todos esses espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja, são enviados. Quem envia? É Deus. Então, homem nenhum não dá ordem para esse negócio. Eu quero um querubim aqui, eu quero um serafim aqui, eu quero 8 isso, eu quero 8 aquilo. Quer nada. Quer nada. A ordem é direta de Deus. Homem nenhum não dá ordem para anjo. Ok? Amém? Outra coisa também é o tal do eu te repreendo. Eu te repreendo. Eu ouvi falar de um pastor que ele estava saindo para viagem e um membro da igreja ligou para lá e disse: o meu filho está endemoniado, ele está possesso e ele está causando problemas aqui. E daí o pastor disse: eu já estou viajando, eu estou em viagem, mas quando eu voltar eu visito ele. Disse: não, mas pastor, mas eu queria que o senhor fizesse uma oração. Ele disse: não, eu vou fazer uma oração agora. Ele só disse assim: põe o volume aí, o telefone perto dele. Eu te repreendo, ele disse. E foi viajar. Desligou, disse: só quando eu voltar eu passo aí. Só que quando ele voltou, um dia ou dois depois que ele voltou, não sei o tempo exato, quando voltou, a pessoa ligou para ele e disse: pastor, vem aqui em casa, pastor, o negócio está estranho aqui. E chegou lá, ele estava lá repreendido, ele estava lá numa situação assim que não se mexia, não comia, nada, ele estava naquela situação lá. E quando o pastor chegou, ele disse: sai dele em nome de Jesus Cristo e não volte mais. Saiu e ele teve fome e foi comer. Então essa coisa de repreender, eu entendo assim, que você prende ele 2 vezes. Ele já está lá no corpo, você prende ele mais uma vez, prende 2 vezes. Não tem esse negócio de repreender. Porque veja, essa coisa de repreender é assim, ó. Em Marcos capítulo 16 e versículo 17, 1 Judas 1,9, que diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Veja, o arcanjo Miguel. Nós estamos falando aqui do arcanjo Miguel. Ele não ousou dizer: eu te repreendo. Ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Não é eu te repreendo. Deus nos deu autoridade. Veja lá, ó. Agora no Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim, a palavra diz assim: esses sinais
hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, expulsarão demônios. Então, Deus nos deu essa autoridade, Jesus nos deu autoridade, sim. Mas não fica com esse negócio de repreendo, eu te repreendo, eu vou repreender. Não! Expulsa em nome de Jesus para não voltar mais naquele lugar. É isso. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que muitas vezes é expulso o demônio e o demônio volta? E a pessoa daqui uns dias tem que expulsar de novo, e daqui uns dias tem que expulsar de novo, e eu não sei se você já conhece casos assim, mas isso acontece. O que acontece é assim, ó. A Bíblia diz assim, ó, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:32. É João, capítulo 8, versículo 32. E no versículo 36, diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que acontece aqui? Quem é o Filho? O Filho é o Verbo. Quem é o Verbo? É a palavra. Então, a libertação plena e completa dessas pessoas, ela vem através da palavra. A palavra é que liberta. É Jesus, é a palavra. A palavra que liberta. Você quer verdadeiramente que essa pessoa seja liberta? Você quer verdadeiramente que ela se livre de uma vez disso? Traga ela nos cultos. Traga nas doutrinas para ouvir a palavra de Deus. Traga para ouvir a pregação, a palavra de Deus. Traga na escola dominical. Traga. E aí, verdadeiramente, ela vai ser liberta. É a única maneira de você se ver livre disso. Ah, mas eu conheço pessoas que expulsou uma vez e não voltou mais. Graças a Deus por isso. Mas você vai entender o que eu estou falando. Se você quer verdadeiramente que uma pessoa seja liberta, traga ela para ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Amém? Isso para o teu bem, faça isso, que você vai ter o êxito nessa tua caminhada aí para a libertação do teu ente querido, da pessoa querida na tua casa, na tua vida e na tua família. Batismo no Espírito Santo é com fogo. Já ouvi tanta coisa sobre isso também. Com fogo, é aqueles que fazem reteté, que faz aviãozinho na igreja e que correm nos corredores da igreja. Esse é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Existem duas versões para esse versículo. Um deles fala, se você for ler o contexto, tem lógica, né? Mas eu sinceramente, eu não acredito nisso. Se você ver o contexto, quando ele diz que o Espírito Santo, ele disse para umas pessoas, ele disse isso, e com fogo ele disse para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para aqueles que estavam lá. O fogo do juízo de Deus, porque você vê no contexto ali, ele fala de juízo mesmo, para que o machado já está posto e tal, e tal. Então, existe essa versão, mas eu fico com a outra. Tem uma outra que diz assim, ó, que o Espírito Santo e com fogo é como se fosse um cadinho, é um formato. É como se o cristão fosse colocado dentro de um formato, e dentro desse formato daí o fogo purificador purifica ele e retira todas as impurezas da pecaminosidade dele, e ele se torna um cristão fiel, um cristão abençoado, cheio do Espírito Santo, para toda boa obra, para fazer a obra, para fazer as coisas com alegria na igreja, todas essas coisas. Esse para mim porque esse cadinho, o ouro é colocado assim, o ouro ele é colocado dentro desse cadinho, e aí um fogo muito forte sobre ele, e esse fogo causa uma cristalização chamada crisol. Esse crisol é que tira toda a impureza do ouro. Então, quando o crisol tira toda a impureza do ouro, então o ouro sai dali sem impurezas. Então, eu entendo que
batismo no Espírito Santo e com fogo é ser purificado pelo fogo do Espírito Santo de Deus para sair dali preparado para toda boa obra, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E com dons e todas essas coisas que é Ele que dá isso aqui. Então, mas a Bíblia, ela fala esse versículo, né? Em Marcos 3:11 ele diz, e eu, em verdade, vos batizo com água, mas o arrependimento, água para o arrependimento. Mas aquele que vem, porque veja que ele está falando aqui, ó, eu a batizo com água para o arrependimento. Está falando daqueles que não são batizados lá. Está falando daqueles lá, né? E depois ele diz assim, ó, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de atar as suas parcas, as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Sim, é Jesus que batiza. Isso aqui também é um erro. Deus vai batizar, Deus está te batizando, Deus vai batizar no Espírito Santo, Deus batizou tanto. Quem batiza é o Filho, é Deus, sim, é Deus, Filho, Deus é Jesus Cristo, é Deus Todo-Poderoso, sim, mas então vamos dizer que é Jesus que batiza. Jesus vai batizar, Jesus batizou tanto, é Jesus que batiza. Quem batiza no Espírito Santo, com o Espírito Santo, é Jesus. E com fogo. Então, é onde está escrito, né? Vamos a mais uma parte. A Bíblia fala com quem deve casar? É porque muita gente corre atrás de profecia, corre atrás acaba levando uma profetada, né? Acaba correndo atrás da Rebeca, digamos assim, né? Se nós formos olhar lá no livro de Números 36, e no versículo 8, diz assim, e qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Então veja lá, com a tribo de seu pai. Quem é para nós, trazendo para nós agora, para uma aplicação para nós? Qual é a tribo do pai? É a igreja. Então, deve casar sim, mas contanto que seja alguém da igreja. Da igreja. Quer ter sucesso na vida, quer crescer na vida, quer ser abençoado na vida, quer ser abençoado no casamento, quer ser abençoado com a tua família, case com alguém da igreja, porque o jugo desigual vai te trazer problemas seríssimos lá na frente. Você pensa, eu caso e ali na frente ele se converte e seremos felizes para sempre. Isso são sonhadores. Quantas pessoas estão aí entristecidas, quantas pessoas, ao invés de trazer a outra pessoa, o cônjuge, para a igreja, saiu para o mundo e perdeu a salvação. E o problema dos filhos também. Existe um triângulo, que é uma ilustração de um triângulo, que quando fala da Trindade, fala de Deus, e Deus na ponta mais alta do triângulo, e o casal, quanto mais eles se aproximam de Deus, mais junto eles ficam, se você olhar um triângulo. Aqui embaixo, sem Deus, e à medida que vai se aproximando de Deus, o marido e a esposa, e quando eles estão bem aqui em cima, ó, quanto mais próximo de Deus, mais juntos eles estão e mais próximo eles estão de Deus. Então, faça da maneira correta. Se você quer as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, faça da maneira correta. Não aventure. Se você vai estar pensando em casar com alguém lá de fora, pense duas vezes, porque você vai acabar perdendo a tua salvação, vai trazer problema para a tua família, vai trazer problema para todo mundo. Então não faça isso. Não faça isso. Busque alguém da igreja se você quer ser abençoado por Deus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.